E se o menor entre todos fosse justamente o escolhido por Deus para derrubar gigantes, comandar exércitos e reinar sobre uma nação? E se o que ninguém notava, o esquecido entre os irmãos, fosse o que o céu observava o tempo todo? Entre os vales poeirentos de Belém e os ecos dos campos onde as ovelhas balavam solitárias, havia um jovem que o mundo ignorava. Mas Deus olhava com olhos de fogo e promessa. Enquanto os homens buscavam força nos altos, Deus descia ao mais humilde para levantar seu rei. Davi era só um pastor, sem espada, sem armadura, sem título. Mas tinha algo que os exércitos de Israel haviam perdido: fé inabalável. Você já se sentiu deixado de lado? Como se suas batalhas não fossem vistas. Como se sua fidelidade fosse pequena demais para importar. Davi também. Ele cuidava de ovelhas no anonimato enquanto seus irmãos eram orados diante do profeta. Ele louvava com a harpa nas mãos, sozinho, enquanto o trono estava distante, invisível, inalcançável. Mas foi lá, no silêncio dos campos, que Deus o preparou. Foi ali que nasceu um rei, não por mãos humanas, mas por decreto divino. Deus não está interessado em aparências. Ele procura corações. E naquele garoto, ele viu um coração segundo o seu. Não um guerreiro feito de aço, mas um servo feito de adoração. Um menino que, quando ninguém via, matava ursos e leões com as próprias mãos, não para mostrar poder, mas para guardar o que era seu por responsabilidade, não por vaidade. Davi foi a prova de que Deus usa os improváveis para cumprir o inevitável. E você? Está esperando ser visto por homens ou escolhido por Deus? Você acredita que, mesmo agora, Deus pode estar te preparando para algo grandioso, enquanto o mundo pensa que você não é nada? Essa história vai te mostrar que não importa o quanto te ignorem, se Deus te ungiu, nada pode impedir o teu chamado. Fique comigo até o final, porque hoje você vai conhecer a verdadeira jornada do rei Davi, da solidão ao trono, da caverna ao palácio, da dor à promessa. E ao final dessa jornada, teremos uma oração poderosa para que você também desperte o rei ou rainha que há dentro de você. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue no vídeo até o final para não perder a oração que vai tocar a sua alma. Nos dias em que Israel ainda era governado por juízes e depois por reis, o povo clamava por liderança, por um libertador, por alguém que restaurasse a fé e a dignidade da nação diante dos inimigos e de si mesmo. Era uma época marcada por guerras constantes, idolatria crescente e corações divididos entre o Senhor e os falsos deuses das nações vizinhas. Saul, o primeiro rei escolhido pelo povo, havia sido rejeitado por Deus. Sua desobediência custou caro. Ele começou humilde, mas o poder o corrompeu, e a voz de Deus se calou para ele. Era necessário alguém novo. Alguém que tivesse não apenas coragem, mas também reverência. Alguém que se ajoelhasse antes de levantar uma espada. Deus estava pronto para levantar um novo rei. Mas não viria de palácios nem de linhagens nobres. Viria dos campos, da poeira, do anonimato. Foi então que o profeta Samuel, conduzido pela ordem divina, se dirigiu até a casa de Jessé, na pequena cidade de Belém. Jessé tinha muitos filhos, homens fortes, guerreiros, homens de aparência imponente. Samuel os observou um a um. O primeiro era alto, forte, parecia um verdadeiro líder. Mas o Senhor sussurrou: não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Um a um, os filhos passaram diante de Samuel. Todos foram rejeitados. Confuso, Samuel pergunta se havia mais algum. E então, quase como um pensamento secundário, Jessé responde: resta ainda o mais moço, mas eis que está apacentando as ovelhas. Como se dissesse: ele não importa. Mas era justamente esse que Deus havia escolhido. Davi é chamado. E quando ele entra, ainda cheirando a campo, com os cabelos bagunçados e a harpa talvez ainda presa à cintura, Deus fala ao coração de Samuel: levanta-te, unge-o, pois este é. Daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Mas, diferente dos filmes ou dos contos de fada, o caminho até o trono não é imediato. Ele não vai direto do campo ao castelo. Não. Antes disso, ele vai passar por rejeição, perseguição, traição, cavernas e lágrimas. Mas cada momento será usado por Deus para lapidar o menino em rei. Cada cicatriz vai moldar a sua coroa. Davi não foi escolhido porque era perfeito. Ele foi escolhido porque era verdadeiro. Um adorador.
Um servo. Um guerreiro da fé antes de ser um guerreiro da espada. O óleo já havia sido derramado sobre sua cabeça. O céu já havia decretado. Davi era o escolhido. Mas os homens ainda não sabiam disso. E, muitas vezes, nem ele compreendia o peso dessa escolha. Enquanto o rei Saul continuava a governar Israel, o Espírito do Senhor já havia se afastado dele. E em seu lugar, veio um espírito maligno que o atormentava dia e noite. Angustiado, paranoico, tomado por sombras internas, Saul precisava de alívio. Foi então que seus servos lhe sugeriram um arpista, alguém que tocasse com unção, não apenas música, mas adoração. Alguém cuja melodia carregasse paz. Sem saber, o jovem pastor é chamado ao palácio. Ele, que dormia entre as pedras e cuidava de ovelhas, agora pisa no chão de mármore onde reis enlouquecem. A cada nota de sua harpa, o espírito maligno se afastava de Saul. Mas o rei, mesmo sem entender, começava a sentir um incômodo inexplicável. A presença de Davi trazia luz, e onde há luz, as trevas se agitam. Davi se torna escudeiro de Saul, um servo fiel. Mas o momento decisivo viria num campo de batalha, onde o medo havia paralisado um exército inteiro. O povo de Israel tremia diante de um nome, Golias, um gigante da cidade de Gate. Guerreiro treinado desde a juventude, coberto de armadura, espada em punho, voz trovejante. Ele zombava de Israel e blasfemava contra o Deus vivo. Por 40 dias, ele desafiou: escolhei um homem entre vós para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos vossos servos. Mas se eu o vencer, vós sereis nossos. Ninguém se moveu. Nem Saul. Nem os generais. Nem os homens treinados. O medo reinava. Mas naquele dia, Davi havia sido enviado por seu pai apenas para levar pão e queijo aos seus irmãos. Ele não era soldado. Não tinha armadura. Mas ao ouvir a afronta do gigante, sua alma se inflamou. Quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? As palavras de Davi ecoaram como uma afronta. Muitos riram. Outros se irritaram. Seu próprio irmão o acusou de presunção. Mas Davi não recuou. Ele sabia que não era apenas uma guerra de homens. Era uma batalha espiritual. Golias não estava apenas zombando de Israel. Estava zombando de Deus. E isso Davi não podia permitir. Ele é levado até Saul. O rei duvida. Você é só um menino. Mas Davi relembra suas lutas passadas, não com homens, mas com feras. Quando veio um leão ou um urso para levar uma ovelha, eu os feri e os matei. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Contra toda a lógica, contra toda estratégia militar, Davi vai à batalha. Sem espada, sem escudo, sem medo, com 5 pedras e uma fé inabalável. Era o começo da virada. Era o momento em que o nome de Davi deixaria os campos e ecoaria pelas praças de Jerusalém. Mas também seria o início do ódio de Saul, pois a luz de Davi começava a brilhar, e as trevas sempre tentam apagar aquilo que ilumina. O sol queimava alto sobre o vale de Elá. De um lado, os exércitos de Israel paralisados pelo medo. Do outro, o gigante Golias, coberto de bronze, zombando, urrando, amaldiçoando. No meio, um menino de rosto jovem, roupas simples e um estilingue nas mãos. Nenhuma armadura, nenhuma espada. Apenas fé. Davi se aproxima. Seus passos são firmes. O silêncio cai sobre o vale. Até mesmo os filisteus, acostumados ao escárnio e à vitória fácil, se calaram, curiosos com a cena absurda diante deles. Golias ri. Ruge. Insulta. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Ele grita, espumando de ódio. Vem, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas Davi, com os olhos brilhando e o coração inflamado pelo Espírito de Deus, responde: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele corre. Sim, corre em direção ao perigo. Pega uma pedra. Gira a funda com habilidade. A pedra voa. E num instante que parece suspenso no tempo, ela se crava na testa do gigante. Silêncio. Golias cambaleia. E então, cai. Como uma montanha desmoronando. Com um estrondo que ecoa nos corações de todos os que assistiam. O impossível havia acontecido.
O exército de Israel explode em gritos. Os filisteus fogem em pânico. O menino havia vencido o guerreiro. A fé havia derrubado o medo. E naquele dia, Davi não apenas venceu uma batalha, ele entrou na história. Mas o verdadeiro clímax não termina aí. Porque, com a vitória, vem a inveja. Com o reconhecimento, vem a perseguição. O nome de Davi passa a ser cantado nas ruas. Saul matou seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. O coração de Saul se corrompe ainda mais. E o que antes era tormento, agora vira obsessão. Davi se torna alvo. Um fugitivo. Um homem com um chamado, mas sem trono. Com uma promessa, mas sem lar. Ele foge. Se esconde em cavernas. Dorme no frio. Come o que encontra. E mesmo assim, nunca levanta a mão contra Saul. Porque, mesmo sendo perseguido, Davi respeita a unção. Esse é o verdadeiro clímax, a escolha de Davi não pela vingança, mas pela honra. Ele entende que o tempo de Deus não pode ser apressado. E mesmo tendo a chance de matar Saul em 2 ocasiões, ele poupa o rei. Porque ele sabia, quem coloca, é Deus. E quem tira, também é Deus. A luta de Davi não era apenas contra Golias. Era contra a dor de ser injustiçado, contra o peso da espera, contra a vontade humana de se defender. E mesmo assim, ele permaneceu fiel. A espada nunca tocou Saul. Mas o coração de Davi permaneceu fiel a Deus. E foi isso que o preparou, não só para o trono, mas para ser lembrado como rei segundo o coração de Deus. Os anos passaram. Davi continuou fugindo. Viveu como um exilado, mesmo tendo sido ungido rei. Perdeu amigos, como Jonatas, que foi mais do que um irmão. Chorou amargamente, viveu em cavernas, habitou entre inimigos. E mesmo assim, nunca desistiu da promessa que Deus havia feito. Até que chegou o dia. Saul, o rei que o perseguia, caiu em batalha. O trono ficou vazio. A coroa estava sem dono. E o menino que ninguém acreditava, agora era o único que Deus havia preparado. Davi foi ungido rei de Judá. Depois, de todo Israel. Mas o trono não trouxe apenas glória. Trouxe responsabilidade. Davi agora comandava uma nação que precisava ser restaurada, espiritualmente, politicamente, moralmente. Ele unificou o reino, trouxe a Arca da Aliança de volta e fez de Jerusalém a cidade santa. Seu governo era forte, justo, cheio de temor do Senhor. Mas Davi também era humano. E mesmo os grandes homens caem, quando se afastam por um instante da presença de Deus. Em um momento de fraqueza, Davi viu Batseba. Desejou-a, tomou-a. E para esconder seu pecado, mandou matar o marido dela. Um rei, um servo de Deus, cometendo adultério e assassinato. O silêncio do céu pesou sobre ele. Deus envia o profeta Natã. E diante da dura palavra, Davi cai de joelhos. Arrependido. Quebrado. Rasga o coração, e não apenas as vestes. Ele não nega. Não justifica. Não finge. Ele ora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O verdadeiro rei não é o que nunca cai. É o que se levanta arrependido e se submete de novo à vontade de Deus. Davi continuou sua vida. Viveu vitórias e tragédias. Viu filhos se rebelarem, chorou perdas profundas. Mas morreu em paz, com a promessa intacta, que de sua descendência viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. O trono de Davi foi símbolo de governo. Mas o coração de Davi foi símbolo de adoração. Ele não foi o maior porque venceu Golias. Foi o maior porque sabia adorar mesmo quando tudo estava perdido. Porque reconhecia que seu maior tesouro não era a coroa, mas a presença de Deus. Essa história nos ensina que Deus não busca os perfeitos. Busca os que reconhecem seus erros e se voltam para Ele com sinceridade. Que mesmo nos vales, continuam adorando. Mesmo nas perseguições, continuam confiando. Mesmo nos erros, continuam se arrependendo. Davi viveu tudo. E no final, foi lembrado com um título que nenhum rei depois recebeu. Homem segundo o coração de Deus. Davi foi pastor, guerreiro, fugitivo, rei, mas acima de tudo, foi adorador. Sua vida foi marcada por contrastes. Ele conheceu o anonimato e o aplauso. Viveu em pastos e em palácios. Lutou contra gigantes de carne e osso e também contra gigantes invisíveis, como o orgulho, o pecado, a vaidade e a dor. Ele venceu muitos. Caiu em outros.
mas nunca deixou de se levantar diante de Deus. Hoje, milhares de anos depois, seu nome ainda é lembrado. Não pelos palácios que construiu, nem pelas batalhas vencidas, mas pelo coração que ele entregou ao Senhor, mesmo quebrado, mesmo falho, mesmo em lágrimas. Essa história não é apenas sobre um homem que se tornou rei. É sobre o poder da graça. É sobre como Deus transforma pastores em líderes, fujões em guerreiros, pecadores em profetas. É sobre como o arrependimento sincero tem mais valor no céu do que 1000 vitórias sem verdade. Davi errou. Mas ao contrário de Saul, ele não endureceu o coração. Ele não se afastou do altar. Ele se jogou aos pés de Deus, mesmo quando sabia que tinha falhado. Isso é adoração verdadeira. Não aquela que nasce da vitória, mas a que permanece viva mesmo em meio ao fracasso. Quantos de nós estamos hoje como Davi em seus piores dias? Perseguidos, cansados, arrependidos, tentando entender onde tudo deu errado? E se você ouvisse agora o mesmo que Deus disse a ele? Eu não te escolhi pela tua força. Eu te escolhi pelo teu coração. Talvez você esteja no campo, esperando ser lembrado. Ou fugindo de algo que te persegue há anos. Ou talvez você esteja num momento de queda, sentindo que não merece mais a presença de Deus. Mas saiba, se houver arrependimento, há recomeço. Se houver humildade, há restauração. E se o seu coração for sincero, então você também pode ser alguém segundo o coração de Deus. Por isso, não importa onde você esteja hoje, Deus ainda escreve histórias com os improváveis. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E continue agora no vídeo, porque a oração que vem a seguir pode ser o começo de uma nova fase na sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, como Davi se colocou, sem máscaras, sem defesas, sem justificativas. Eu me apresento como sou, pequeno, limitado, frágil, mas desejoso da Tua presença. Assim como fizeste com Davi, olha para o meu coração, Senhor. Não como os homens olham. Não como o mundo avalia. Mas com Teus olhos de misericórdia. Porque, mesmo ferido, meu coração Te busca. Mesmo em silêncio, Ele ainda Te chama. Mesmo nos dias escuros, Ele espera por Ti. Pai, eu sei que muitas vezes sou como aquele pastor esquecido nos campos. Luto batalhas que ninguém vê, derramo lágrimas que ninguém seca, e carrego pesos que ninguém percebe. Mas hoje, Senhor, eu clamo, lembra-te de mim. Derrama sobre mim o Teu óleo. Renova a minha fé. Aumenta a minha coragem. Dá-me força para enfrentar os gigantes que zombam da minha fé. Assim como Davi teve fé para encarar Golias com apenas uma pedra, dá-me fé para encarar meus medos, meus traumas, minha ansiedade e todas as vozes que tentam me paralisar. Que eu não precise de armadura, nem de aprovação humana, mas apenas da certeza de que Tu estás comigo. E, Senhor, se algum dia eu me afastar, se a soberba, o pecado ou o cansaço me desviarem do Teu caminho, não me lances fora da Tua presença. Não retires de mim o Teu Espírito Santo. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Restaura a alegria da Tua salvação. Que minha história não termine na queda, mas no recomeço. Que minha dor não seja o fim, mas o ponto onde o Teu propósito recomeça. Que, como Davi, eu aprenda que o verdadeiro trono está em Te adorar, mesmo quando tudo parece perdido. Senhor, faz de mim um homem, uma mulher, segundo o Teu coração. Não pelo que conquisto, mas pelo quanto Te obedeço. Não pela fama, mas pela intimidade contigo. Não pelo aplauso, mas pelo altar. Se Tu estiveres comigo, eu vencerei os gigantes. Se Tu fores meu pastor, nada me faltará. Se Tua mão me guiar, o vale escuro se tornará caminho de glória. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos meus piores dias, Tu me vês. Mesmo quando ninguém me escolhe, Tu me unges. Mesmo quando eu falho, Tu me perdoas. Que eu viva, lute, chore, vença. Mas que nunca deixe de Te buscar. Em nome de Jesus. Amém.